Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto. Tenho o prazer de ter aqui nos estúdios de Brasília ninguém mais do que Nilson Leitão, que é o presidente do Instituto Pensar Agropecuária. Nilson Leitão, obrigado aí pela sua presença aqui. O privilégio é meu, né, Glauco? Você que faz um programa aí que o Mato Grosso e o Brasil assiste, né? Eu acho que isso, as boas informações que você leva, eu me sinto privilegiado de estar aqui com você. Nilson, é claro que a gente não podia conversar sobre outro assunto se não fosse política, eleições, né? A gente acabou de ter eleições aí no domingo e aí eu queria que você fizesse primeiro uma análise, né, do como é que você viu isso. Se falou muito da pesquisa, porque a pesquisa errou, a pesquisa isso, aquilo. Eu queria que você fizesse um comentário, o que você que tem experiência, tem séculos aí de eleições, pesquisa é isso mesmo? Houve realmente um problema com pesquisa? Dá um comentário. Eu acho que houve, Glauco. Eu acho que o eleitor mudou o comportamento, né? O eleitor está ativo, ele virou mais ativista e as pesquisas continuam na mesma metodologia. Então, eles não estão conseguindo decifrar, buscar aquele eleitor mais escondido. Alguns chamam de envergonhado. Eu não acredito que seja envergonhado, nem para A nem para B, mas eu acho que aquele mais escondido, aquele mais indeciso, aquele que deixa para decidir nos últimos dias, que são muitos, né? Porque o momento é novo, é um momento de uma polarização que nunca houve na história. Uma polarização tão grande. Já teve disputa durante 20 anos entre PT e PSDB, mas uma polarização de verdade, como essa, onde tem lados definidos, onde tem campos definidos, difícil de romper, né? É a primeira vez. Então, as pesquisas, elas falham na sua metodologia, na minha opinião. Eu não sou nenhum especialista, mas já vivi 8 campanhas eleitorais e o eleitor mudou o comportamento. Mudou. Não é a mesma forma de você chegar no eleitor, de você conquistar o eleitor, de você convencer o eleitor ou de pelo menos dialogar com o eleitor. Hoje é muito diferente. O eleitor está mais esclarecido, informações toda hora. Então a decisão dele para quem ele vai votar, falando em pesquisa eleitoral, é uma decisão que ele pode escolher não falar ou ele fala declaradamente. Ele não tem aí mais meio termo, estou pensando, vou ver, né? Ele não é muito disso. Tanto que os números da pesquisa, os números do resultado, foi isso, né? O terceiro e quarto, quinto colocado, nenhum chegou a 4% dos votos da urna. Então, obviamente, polarizou. Essa polarização faz com que o Instituto de Pesquisa tem que mudar a sua metodologia, tem que repensar na sua metodologia, né? Acredito que as 17, 18 empresas do Brasil fraudaram, nem acredito. Eu acho que pode ser que tenha 8, 10 aí, que realmente pode mexer nos números, para cima, para baixo e tal. Mas eu acho que tem umas 6, 7 empresas de pesquisa no Brasil que são boas, que são sérias, porém equivocaram. Agora, você que já participou de várias eleições, e eu acho que talvez já tenha sofrido com pesquisa, né? Por exemplo, você é candidato a prefeito lá de Sinop, aí tem lá um adversário seu lá e sai a pesquisa que ele está 20 pontos na sua frente. Já aconteceu comigo. Né? Você não acha que a pesquisa ela deveria ser um instrumento de consumo interno. De consumo interno e não deveria estar na televisão, não deveria. Porque eu, na minha opinião, eu falo, mas é democracia, o cara pode querer votar no quem está ganhando, ou que a pesquisa está podendo estar ganhando. Mas e daí, se de repente você tem um poderio econômico monstro e que eles falaram... Eu acho que ela tem que ter prazo, né? Eu acho que ela pode ter uma pesquisa para analisar os candidatos só na espontânea, né? No primeiro momento, primeiro semestre ali da eleição, né? E logo em seguida uma primeira pesquisa espontânea novamente. E depois não, acho que é só consumo interno, eu acho que durante aquele período, né? Que influencia, né? Banalizou, é muita informação, nunca teve tanta pesquisas, tanta informação, como eu disse, são 17 institutos que acabaram fazendo aí a sua publicação de pesquisas, e é claro que aí você vai ver, uma está contratada por um grupo político, outra está contratada por outro grupo político, e não tem como não estar contaminado, né? Impressionantemente é que está contratado por um grupo político, vai tender para outro vai tender para o outro. Então, essa tendência que está errada. Eu acho que o eleitor tem que estar mais livre. O que precisa ter é a liberdade mais da divulgação, da propaganda, o uso mais da rede social. Eu acho que isso precisa ser liberado cada vez mais. A TV e o rádio, a poder liberar mais os debates. Eu acho que tem que ter. Eu acho que muito mais do que o programa eleitoral em si, eu acho que o programa de jornalismo, de debate, deveria ser quase como uma exigência que tivesse
para que o eleitor pudesse conhecer o candidato real, não aquele da propaganda, né? Então esse é importante. Eu acho que cada cidade que tem televisão, que tem rádio, deveria ter sim uma abertura para o debate dos deputados estaduais, federais, debates mesmo, não só entrevistas, né? E criar aí um novo conceito, né? De como você vai enxergar esse político. Agora a pesquisa realmente é algo que vai ficando um pouco para trás e desacreditada. Eu concordo com você. Essa questão, por exemplo, do debate, mesmo para deputados e tal, deveria ter, né? É claro que é muita gente também, não sei como faria isso, né? Mas, talvez mas é regional. É regional. Cada candidato tem um domicílio. Nem todo mundo é do mesmo domicílio. Você consegue fazer isso. Você consegue fazer esse debate de uma forma mais objetiva, né? E dar espaço para todo mundo. Quem não quiser debater, vai fazendo para outras regiões. Mas eu acho que precisa ter algo mais, pelo menos governadores, senadores em cada região, não apenas um grande canal fazendo isso, mas eu acho que precisa chegar no povão isso, e às vezes vai chegar naquela rádio comunitária daquela região, às vezes vai chegar naquele canal diferente, né, que vai, aquele setorial. Então eu acho que seria muito mais democrático e teria uma forma de poder demonstrar a qualidade do candidato ou os defeitos dele com muito mais facilidade. Tanto que a gente viu que na pesquisa, é interessante, nos debates, né? Eu até assisti alguns debates, eu achei até que alguns candidatos iam se sobressair mais porque se posicionavam muito bem, né? Mas, infelizmente, eu acho que o povo acaba falando, não, eu não vou perder meu tempo votar nesse cara aí, né? Já estava na minha opinião, já estava precificado, né? As eleições de 2022 já estava decidido. O eleitor já tinha decidido em quase 80% se ia votar em Lula ou Bolsonaro. Então, aí vem essa outra parte que você acabou de falar. Mas tem fulano que pode ser bom, o ciclano foi melhor no debate, mas não vai ganhar, eu não vou com ele. Vamos resolver. O voto útil que os dois candidatos que foram para o segundo turno falaram aconteceu naturalmente na decisão do eleitor. Não foi no convencimento, foi naturalmente. Falou, vamos acabar logo com isso. 50% da população dos eleitores brasileiros não queria segundo turno. Não é a favor de A ou B, mas não queria mais eleição. Não querem mais eleição. Eles estão não querendo mais eleição. E isso é um Tanto ponto... que tem uma ausente 20%. Mas daí eu queria que você falasse pra gente uma coisa. Vamos supor que se fala, bom, beleza, quem sai na frente ganha, né? E tá aquela coisa toda. E daí você vê que a gente tem brancos 1,59%, nulos 2,82%, aqui você já tem 4%, né? Mais baixo. 4%. Aí você tem ausente 20%. Né? Então você já tem 25% de pessoas que... Mais baixo, comparando com as outras eleições. Comparando com as outras eleições. O eleitor compareceu muito mais do que das aí outras votos dos outros. Vamos pegar, se a gente pegar branco, nulo e votos dos outros, nós vamos ter 12%. Então, ou seja, tem 12% para ser trabalhado aí, é bastante. Mas esses 12% são 12% que geralmente não votam. Ele pode ser trabalhado um percentual disso. Eu acho que Vai ser essa pessoa que votou nesses outros candidatos, por exemplo, que dá 8%. Aí sim, sim. Eles vão votar. É lógico que dentro desses 7... Vamos colocar, dos 12 contados, vamos colocar aqui dos... 8% foi dos que votaram nos outros candidatos. Dos 8% que votou nos demais. Vamos trabalhar com esses 8 aí. Eu acho que desses 8 você vai ter 90% que vão votar, mas você vai ter 10% que vai dizer, não quero votar em ninguém. Votei no primeiro turno, não quero votar no segundo. Não quero mais. A abstenção no segundo turno vai ser maior, na minha concepção. Ela vai ser... E mesmo daquele que já votou num candidato, muitas vezes fala, não quero mais votar. Não, eu acho que pode abrir... quem votou no Lula e Bolsonaro volta para a urna, na maioria esmagadora, eu não tenho dúvida disso. E 80%, 90% de quem votou nos outros candidatos também vão para a urna. Eu acredito que aí na média de 10% a 15% não irão votar quem votou tanto na Simone Tebet como no Ciro Gomes e assim por diante. Ou seja, mas vai ser muito apertado, né? Eu acho que teve um cenário, até acabaram de fazer essa pergunta antes de eu entrar aqui no estúdio. Qual que é a análise do resultado? A minha análise do resultado presidencial, né, é que o Lula teve uma vitória numérica, em votos, né, 6 milhões de votos à frente, mas o Bolsonaro teve uma vitória política. Ele chegou com muita força, né? Ele elegeu 15 senadores de peso, elegeu 6 ministros do mandato dele, né? Ele elegeu governadores. Ele pode fazer mais. Né? Então esse levou para o segundo turno
o candidato Tarcísio, que era ministro dele também. Então, o Onyx, no segundo turno também, que foi ministro dele, que está lá no governo do Rio Grande do Sul, que sempre aparecendo em segundo, e segundo virou em primeiro. Quer dizer, teve isso. De um outro lado também o Lula fez, né? O candidato do Lula em terceiro lugar no Ceará ganhou no primeiro turno para governador, ganhou lá do capitão Wagner, que estava liderando o tempo todo, né? O candidato Jerônimo da Bahia, sempre lá com 18, 19, o ACM Neto já contado como eleito no primeiro turno, e o Jerônimo, um desconhecido, ex-secretário de Educação, sobe e chega a 49,5% na Bahia, o Lula faz 70% dos votos. Eu vou pedir para você só um minutinho, nós vamos para o intervalo e já voltamos falando mais sobre essa análise aí. Não sai daí você. De volta direto ao ponto, falando com o Nilson Leitão, que é o presidente do Instituto Pensar Agropecuária. Nilson Leitão, que falava para a gente aí nessa questão toda. Eu queria agora falar com você um pouquinho, né? Você fez uma análise muito interessante no primeiro bloco sobre a questão presidencial. Agora vai ser uma disputa homérica, né? E você, como dizer assim, existe chance, ou na sua opinião, ou a coisa está desgringolada? Pro lado do Bolsonaro. Não tem nada resolvido. Acho que é aquilo que eu falei. O Lula ganhou numericamente, 6 milhões de votos. Uma votação grande, né? Não é pequena, 5% aí, né? Mas o Bolsonaro teve a vitória política nas urnas. Então essa vitória política dele trouxe ele vivo, né, de pé, para disputar essa eleição com o Lula no segundo turno. Né? Você percebe que por 1,8% o Lula não passou dos 50% dos votos, mas não passou. Então é um jogo novo, né? Se o Bolsonaro não tivesse eleito 99 deputados no partido dele, 187 deputados dentro só da coligação, republicanos, o PL, o PP, né, já seria uma grande coisa. Mas 15 senadores, governadores, então ele chegou com uma força política muito grande e os governadores começam a declarar apoio. Foi o caso do Mauro Mendes hoje, já declarou apoio para o Bolsonaro. Né? O Zema, essa semana também já declarou apoio para o Bolsonaro. Quer dizer, você vai somando isso, pode sim ajudar muito o Bolsonaro a tirar essa diferença. E ter uma disputa aí cabeça a cabeça até o final. Porque dificilmente quem votou no PT vai deixar de votar. Né? Quem votou, votou. Então, na verdade, o Lula tem aí um percentual muito baixo para poder chegar nos 50% mais um, e o Bolsonaro tem um pouco mais de exercício, só que o Bolsonaro está com mais robustez, ele está com mais peso político no entorno dele, e agora essa turma deve ir a campo. Né? Vai ser algo histórico, né? Eu queria fazer uma análise agora com você com relação à bancada. Né? Eu acho que, por exemplo, você está à frente do Instituto Pensar Agropecuária, você já foi presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Eu, particularmente, queria que você desse sua opinião, por exemplo, para a gente aqui. Como é que você vê? Né? A gente tinha uma bancada forte, 280 deputados, né, e tudo mais, e a gente sai, uma grande parte, metade, vamos arredondar aí, metade saíram e metade novos. Apesar de a gente ter visto que tem uma bancada muito grande, e é claro que o agro está muito ligado ao Bolsonaro, e mesmo assim você tem o PL com um grande número, que é o partido do presidente atual. Né? Mesmo assim, você acha que esses deputados todos do PL, eles têm uma afinidade com o agro ou não tem nada a ver? Como é que você vê esses novos que estão chegando? Não, eu acho que é diferente da eleição de 2018, onde muitos novos se elegeram, mas eram muitos novos que se elegeram aqui no WhatsApp, no vídeo selfie, né? Conversando mais com o eleitor sem tratar de temas de fato. Era um momento que é mais para quebrar um sistema do que de fato para poder discutir o Brasil. Eu acredito que não os 99 do PL, nem os 60 e poucos aí do PP, não é disso que se trata, mas se trata do programa de governo. Quando o governo tem como bandeira o tema, ele acaba atraindo a sua bancada para discutir aquele tema e conhecer melhor aquele tema. Passa a ser um tema nacional. E essa é a nossa expectativa. A grande luta do setor é fazer com que o presidente da República
pegue essa bandeira e levante. Nós temos muitos problemas para resolver no agro, não são poucos, né? E precisa ser resolvido porque não é um problema do agro, é um problema do Brasil. É um problema não só de segurança alimentar, mas é um problema da economia, é um problema de emprego e renda, é um problema de caixa do governo, né? O agro ir bem. Então eu acho que vai ter isso. Se teve uma queda na Câmara, mas com certeza vai chegar muita gente nova interessada nisso, né? Você vai perceber... Mas é interessante também, né, presidente, que a gente nota que aqueles caras que estavam muito à frente da frente parlamentar, vou pegar o exemplo, Tereza Cristina, Sérgio Souza, o Nishimori, né, todo esse pessoal que estava assim, que não se meteu por uma candidatura meio maluca, né, e esse voltou e voltou forte, né, vou pegar o Sérgio Souza com um bom voto, né, todos eles, assim, o próprio Lupion, Pedro Lupion, né, então com uma boa votação, a Tereza Cristina, Vitor, uma lavada, Domingos Sávio. Não, você isso mostra, não estou dizendo que isso mostra dúvida. que você estar na frente parlamentar, você tem um apoio da base. É uma grife, não tem dúvida. Hoje a frente parlamentar é a maior frente do Congresso Nacional. Ela é tão reconhecida, Glauber, que você já esteve lá nesse evento na Argentina, mas querem cada vez mais conhecer como é que funciona a frente parlamentar brasileira para que a Argentina também tenha a mesma lá, que ainda não tem. Então é uma grife, todos os países vêm conhecer como funciona essa frente, como funciona o Instituto, exatamente para poder compreender todo esse mecanismo aí, para poder discutir o agro todos os dias. Mas eu estava dizendo... Agora parece também que, de uma certa forma, a base se engajou mais, né, Nilson? Você não achou que... né, referendando esses parlamentares? Sim, nós perdemos nomes emblemáticos, como você falou, né? Perdemos o Cristino Auro lá no Rio de Janeiro, né? Deixamos de ter candidatos que se elegeram aí que realmente vai fazer falta. Né? Vou pegar o exemplo do Neri Geller. O Neri Geller. Por exemplo, mas o próprio Barbudo, mas... mas de uma certa forma, o Barbudo não, mas no caso do Neri ele fez uma escolha diferente. Né? A Aline, por exemplo, que era muito combativa, é uma pena, né? A gente sente aqui, mas também fez uma escolha para enfrentar o Sérgio Moro. Então, poxa, né? O Barbudo, ele estava numa chapa muito, muito pesada, né? E que teve duas coisas. O eleitor votou muito na legenda. Ele fez uma boa votação, o Barbudo, apesar de tudo. O caso de Mato, mas menos da metade, né, do que fez na outra. Né? É uma votação... que era um outro momento também. Exatamente. Mas o eleitor votou no perfil... O Barbudo não era o Barbudo do agro quando ele se elegeu. Ele era o Barbudo do contra o sistema quando ele elegeu. A pauta dele era contra o sistema. Tanto que o agro não se identificou tanto com o Barbudo. Agora ele foi agro... Agora ele foi agro, porém esse eleitor que votou na chapa do PL Mato Grosso, votou também nessa novidade, votou nos novos, né? Votou o Coronel Assis, que é o comandante da PM, né? A Coronel Fernanda, a Amália, do PL, que fez vários vídeos do lado da primeira-dama. A Amália, né? No caso, também era o agro, que é um outro caso, né? E o Medeiros, que não trabalhou muito junto ao lado do presidente. Então, assim, foi as pessoas que o eleitor achou que tinha mais a ver com o presidente e o Barbudo acabou ficando em quinto lugar. Agora eu queria ver com você uma coisa. Uma das grandes dificuldades que a frente parlamentar tinha, né, e o próprio IPA, as entidades tinham, era com relação ao Senado. E a gente observa aqui que o Senado, a gente tem eleitos aqui a Tereza Cristina. Eu vou falar alguns nomes, eu queria que... Claro, o Jaime Bagato, por exemplo, lá de Rondônia, esse é do agro, com certeza, mas o Hamilton Mourão, o Rogério Marinho, o Wildor Moraes, o Hélito Fagundes, Magno Malta, Romário, Marcos Pontes, Jorge Seife, esses senadores que se elegeram, fora, claro, Tereza Cristina, que a gente sabe, e o Jaime, esses outros nomes que eu falei, você acha que eles têm uma afinidade com o agro? Tem, a gente elegeu o Alan Rick, né, lá no Acre, ele é da FPA, o Jorge Selfi, ele era o secretário da Pesca, né? Trabalhava com a Tereza Cristina, é um grande empresário dessa área, né? Eu acho que o Rogério Marinho tem muito a ver, ele não é da frente parlamentar, mas ele conhece o Brasil, conhece o setor muito bem, eu acho que vai ser outra cara. Se nós perdemos 120 deputados no Senado, que vai ser reposto por outros, com certeza a bancada vai continuar sendo a maior da frente. O Senado Federal foi a grande novidade dessas eleições. A grande novidade. O Senado Federal deve voltar com outra cara, ele vai voltar com novas lideranças. Quais dificuldades nós tivemos?
vários projetos importantes não andavam, porque nem o conflito não tinha, nem o debate não tinha o interesse de levar aquilo para debater. Agora não, agora você vai ter dos dois lados. Elegeu candidatos do PT com um pouco mais de força, né? E elegeu muitos candidatos do agro, que defende o agro, defende os setores, defende o emprego de fato, né? E um exemplo, né, Nilson, que você tem, vou pegar um exemplo, a gente está quase no final, mas no caso da senadora Cátia Abreu, né? Você vê, ela arrumou uma briga com o agro, séria. Na verdade, ela ficou sem bandeira, né? E aí ficou perdida e ela tanto ficou que sem bandeira. dançou. Ela ficou sem bandeira, ela ficou sem bandeira. Mas eu acho que ali, liderado pela Tereza Cristina, com todos esses senadores eleitos, o retorno do Reis, né, que não ganhou para governo, você passa a ter uma bancada do agro mais robusta, mais comprometida, mais afinada. Eu não tenho dúvida que o Senado vai ter aí boas notícias. Nós tivemos excelentes notícias com a Câmara nesse ano passado, tirando 5 pautas importantes, que estava lá 20 anos para o Senado, e agora eu acho que o Senado consegue dar essa resposta que o Brasil precisa para modernizar. Tá certo. Nilson, infelizmente nosso tempo terminou. Quero agradecer, você sempre fazendo uma análise muito interessante. Né? Obrigado aí. Eu que agradeço e esperar aí, né? Nosso 30 de outubro, que os nossos brasileiros vão para a urna e, se Deus quiser, tem aí o melhor resultado para o Brasil e para o agro também, obviamente. Sem dúvida. Você que está aí, faça a sua parte pelo seu candidato. Isso é importante. O Brasil precisa. Um abraço, até o próximo programa.